Hey guys, tudo bem com vocês? Today we're talking about numbers, ordinal numbers. Hoje a gente vai falar sobre números ordinais, tá? É um assunto muito importante e que às vezes pode ajudar a gente a falar datas, por exemplo, em inglês. Porque as datas em inglês a gente usa os números ordinais. Ok, que a gente só usa do 1 até o 31, né? Porque mês, a gente no máximo tem meses de até 31 dias, então a gente não vai usar para além disso. Mas é importante a gente saber porque são regras bem simples e bem tranquilas, mas que pode te confundir na hora de fazer alguma leitura ou de falar alguma coisa de colocação, por exemplo, né? Ele ficou em primeiro lugar, ou ele ficou em segundo lugar, ou this was the first time, essa foi a primeira vez que eu fiz isso. Então é importante que a gente conheça, a gente entenda como funciona. Vamos lá? Olha, começando basicamente, o primeiro, segundo e terceiro, eles vão ser sempre diferentes, então fica first, second and third, ok? Então, primeiro, segundo e terceiro, vocês estão vendo aqui na tela, fica first, second and third. São primeiro, segundo e terceiro. Então, isso tem uma questão aí que você tem que prestar muita atenção, porque todos os números que tiverem, exceto de 10 a 19, todos os números que tiverem, por exemplo, 21, né? Tem um aí de primeiro, né? Porque a gente não fala 20 primeiro em português, mas no inglês vai ser mais ou menos isso. Fica 21st. Se for 22, 22nd, ok? Se for 33, por exemplo, fica 33rd. Então, não pode esquecer que esse primeiro, segundo e terceiro vai se aplicar também se for 21, 22, 23 e apenas o segundo número, né? No caso, 21, o 1 vai se tornar um número ordinal, para indicar que ali, de fato, é um número ordinal, né? 21, no sentido de 21º, que a gente não muda, por exemplo, o primeiro número, né? No português a gente fala 20º, mas no inglês a gente fala 20, no caso, não vai mudar nada de 21, caso fosse um número 21, né? 21. E aí pro 21 no sentido de 21º, a gente fala 21st, ok? Então o que vai mudar é o segundo número. Isso também vai acontecer com relação aos outros números que deixam de ser 1, 2, 3, né? Mas passam a ser 4, 5, etc. Mas aí eles vão seguir a mesma regra que eles irão seguir no sentido do TH. O que é esse TH? Esse TH vai ficar no final dessas palavras. Algumas vão mudar alguma coisa ou outra, mas a maioria deles vão apenas ganhar esse TH, tá? Eu vou deixar aqui agora, vocês verem a tabelinha, vocês podem pausar e dar uma olhadinha na tabelinha, todos os números, porque são muitos números, então assim, eu vou ficar um vídeo inteiro falando todas as pronúncias e dar um trabalhão, não é? Então eu vou basicamente explicar resumidamente tudo como funciona. A pronúncia, se você tiver dúvida, você pode ir em um site de pronúncia. Até no Google Tradutor também tem a pronúncia. A mulher do Google Tradutor vai te falar a pronúncia certinha. Eu tenho certeza que eu já testei todos os números pra ver antes de gravar esse vídeo e vai estar tudo ok, tá? Então vai ficar muito grande e cansativo, então vamos parar e voltar pra explicação. Vou explicar resumidamente aqui, por exemplo, de 1 a 10. A gente tem o first, a gente tem o second, a gente tem o third, a gente tem o fourth, a gente tem o fifth, a gente tem o sixth, a gente tem o 7th, a gente tem o 8th, a gente tem o 9th e a gente tem o 10th. Então, assim, são vários números que vão ganhar esse TH no final, que eu sei que é complicado de falar, porque eu sei, eu já fiz até um vídeo aqui sobre o TH, o som do TH, e assim, é difícil porque realmente é um som que não tem no nosso sistema fonético do português, então é complicado, a gente acaba esquecendo, é normal errar, não é que vocês não são obrigados a pronunciar perfeitamente esse som, mas é interessante que saiba, afinal faz parte do som de todo o sistema fonético da língua inglesa, então, né, claro que a gente tem que saber, mas também não se cobrem por serem perfeitos, afinal vocês ainda estão aprendendo. É importante que a gente fale, por exemplo, dos números de 11 até o 20, porque eles vão mudar um pouquinho, principalmente a escrita de alguns deles, por exemplo, o 12 fica um pouco diferente, a gente fala 12, mas a gente tem uma escrita que vocês estão vendo aqui na tela, que fica um pouquinho diferente, então é interessante que a gente conheça e reconheça também. É interessante que vocês pesquisem, estudem, repitam algumas vezes para que vocês possam internalizar esses números, mas basicamente você vai usar muito se for falar de datas de 1 a 31, então acho que esses são os mais importantes que você deve estudar e deve revisar, ok? Em outras ocasiões, os que mais vão ser utilizados são o primeiro, segundo e terceiro, porque a gente fala muito de colocação, né? O primeiro lugar foi para... Eu sou professora particular de inglês, então caso você tenha interesse em aulas particulares de inglês comigo, entre em contato no Instagram. Se por acaso tiver alguma coisa no meu perfil falando assim, lista de espera, porque eu tô sem vaga, tô sem horários, então você clica lá no link, preenche o formulário, que assim que eu tiver uma vaga eu vou entrar em contato com você. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye! Se vocês tiverem algum tema de vídeo que gostariam de ver aqui no canal, deixa nos comentários, please.